infinitamente maior do que nós, infinitamente mais poderoso do que nós, infinitamente mais glorioso do que nós. Mas mesmo assim, ele foi dado pelo Pai, porque o Senhor Jesus Cristo rogou para que ele viesse nos habitar. O Pai enviou o seu fiel amigo, conselheiro. O seu Pai enviou aquele que conhece todo o seu conselho, aquele que conhece todas as profundezas de Deus. O Pai enviou aquele que é Deus com ele, o Espírito Santo, para vir nos habitar, para trazer toda a realidade daquilo que é a pessoa e a obra de Cristo Jesus. Ele veio para abrir dentro de nós o caminho da eternidade. Deixa eu te dizer algo: quando o Espírito Santo veio nos habitar, ele trouxe para dentro de nós a eternidade. A eternidade, por meio daquele vivo e novo caminho que o Senhor Jesus nos abriu. Então, quando a Bíblia diz, em Hebreus 4,16, que nós podemos nos achegar ao trono da graça, isto é realidade. Quando a Bíblia diz que nós temos intrepidez para entrar no lugar santíssimo, no santuário eterno, onde Deus está no seu trono, isto é realidade. Quando a Bíblia diz todas essas verdades, nós estamos em Cristo Jesus, isto é realidade. Isto é realidade. Isto não é doutrina de homem, isto é realidade, porque Ele é o Espírito da verdade. Ele é o Espírito da realidade eterna. Você consegue ver isso? Isso é nosso, irmãos. Essa é a obra do Espírito Santo. Essa obra que o inimigo tentou de todas as formas destruí-la, deturpá-la, apagá-la. Mas glórias a Deus, o Senhor está abrindo para nós a sua palavra e mostrando a sua gloriosa obra na nossa vida. Então nós podemos dizer, para mim e para você, o arrebatamento já começou. Nós estamos a caminho do maior encontro do universo. Cristo e a noiva um dia se encontrarão. Você sente que está caminhando para isso? Nós estamos caminhando para isso, meus irmãos. Glórias ao nosso Senhor. Preste atenção aqui, irmãos. Ele diz, quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Deixe-me deter nessa pequena palavra aqui, anunciará. Essa palavra no texto original é formada por dois vocábulos. Anagelo. A palavra ana aqui é entre duas coisas, entre dois acontecimentos. Então o Espírito Santo é aquele que está entre dois acontecimentos. E a outra palavra aqui é agelos, de onde vem a palavra anjo, mensageiro. Então a tradução correta é, ele é o mensageiro entre dois acontecimentos. O primeiro acontecimento já ocorreu. Foi a primeira vinda do nosso Senhor Jesus. Foi a sua vida humana. Foi a sua morte. Foi a sua ressurreição. Foi a sua ascensão. Tudo isso compreende esse primeiro acontecimento. E o segundo acontecimento é a sua volta. Será aquele grande encontro. Ele é o grande mensageiro. Ele é o grande mensageiro. Ele está aqui para nos guiar a toda esta realidade, a toda esta verdade, no que concerne a pessoa e obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está aqui para nos dar um testemunho glorioso e vital acerca de Cristo Jesus. É isso que Ele está fazendo. Veja bem, por favor, olhe o versículo 13 do capítulo 16, aí se você tiver a sua Bíblia aberta, leia, João 16, 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, Ele vos guiará, está vendo aí? Essa palavra guiará, ela é uma palavra que significa assim, conduzir pelo caminho. O Espírito Santo está nos conduzindo pelo caminho. Isso vai nos mostrando mais, vai nos abrindo mais a história entre Eliezer e Rebeca. Aí veja, há um outro sentido aqui. Ele, aquele que instrui os ignorantes e inexperientes, que não conhece o caminho. Claro, Rebeca era incapaz por si mesma de conhecer o caminho.
Por quê? Porque ela não tinha experiência com Isaac. Ela não conhecia Isaac. Ela era ignorante quanto a Isaac. Então ela não tinha conhecimento e ela não tinha experiência com Isaac. Como ela poderia seguir algum caminho para o encontro com Isaac? Aí entra a grandeza dessa palavra na sua construção gramatical aqui nesse texto. Porque significa que ele, aquele que vem guiar e anunciar, é aquele que conhece o caminho. Então, por isso vem a palavra. Vem a palavra muito importante aqui. O sentido é justamente essa. Quando você busca essa palavra no texto original, é rodegos, que traz essa ideia. É aquele que guia os inexperientes. É aquele que vai guiar aqueles ignorantes, aqueles que não têm capacidade de conhecer pelo caminho. É isso que ele está fazendo. Irmãos, nós não tínhamos condições de estar nesse caminho. Nós não tínhamos condições de estar nesta jornada espiritual. Mas esse glorioso Eliezer, esse nobre Paracleto, ele está nos guiando agora. Ele está falando de Cristo ao nosso coração. Ele está traduzindo no nosso coração a face de Cristo Jesus. É isso que está nos atraindo. Meu irmão, minha irmã, sonda agora o seu coração na luz desta palavra. E peça ajuda ao Espírito Santo, peça ajuda a Ele, para que você possa ver, existe um afeto maior do que Cristo. Existe algo que você deseja mais do que Cristo. Existe algo que toma o seu tempo que seja mais do que Cristo, maior do que Cristo para você, mesmo que você não admita. Só veja, observe, discirna aquilo que está roubando a sua prioridade, aquilo que está gastando as suas energias, aquilo que tem roubado os seus afetos, aquilo que tem tomado a sua atenção, aquilo que tem te distraído, aquilo no qual você tem gastado o seu tempo. Se não é Cristo, peça socorro para este glorioso Paracleto, porque Ele é o nosso intercessor, Ele é o nosso ajudador, Ele é o nosso fortalecedor, Ele é o amigo fiel. Ele está aqui para te ajudar. Não saia daqui sem fazer esta oração diante dEle. No nome de Cristo Jesus, eu te peço, meu irmão. Eu não quero ser irresponsável de apenas fazer uma exposição de palavra, não poder fazer um encorajamento, te ajudar a ver que existe algo que possivelmente esteja roubando seus afetos. Nós estamos nessa jornada e Ele está nos conduzindo. Em que lugar você está? Nessa jornada, você está parado? Porque nessa jornada você não para. Quando você acha que para, é porque você retrocedeu. Peça a Ele, segure nas minhas mãos, ó Espírito Santo, me ajude nesta hora. Existem muitas coisas que têm entulhado o meu coração, que têm roubado a minha atenção, muitas coisas que têm tido preferência na minha vida, muitas coisas que têm roubado o meu tempo. Oh, irmãos, que o Senhor traga a luz para cada um de nós, aquilo que tem roubado o lugar de Cristo, aquilo que tem roubado os nossos afetos. Que o Senhor nos ajude. Vamos, para concluir aqui, irmãos, eu quero apenas convidá-los a ler 1 Coríntios capítulo 2, versículos 1 a 12. Vamos passar em alguns pontos, um pouco assim superficial, mas há um detalhe que eu quero lhes mostrar, mas eu preciso fazer essa leitura com vocês. 1 Coríntios capítulo 2, os versículos 1 a 12. Eu, porém, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraquezas, e temor, e grande tremor, que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasivas de sabedoria, agora observe, mas em demonstração do Espírito de poder,
para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Entretanto, preste atenção, ele diz assim: expomos sabedoria entre os experimentados, não, porém, a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu,